O granito é uma das rochas ígneas mais comuns da superfície terrestre, da crosta. O xisto é uma das rochas metamórficas mais comuns. E o arenito é uma das rochas sedimentares mais comuns. Inclusive, o arenito Botucatu, que é o nosso aquífero Guarani, tá? Na crosta. Então, elas têm uma representatividade muito pequena. O que, para nós geólogos, se nós pensarmos em obter água de rocha, é uma dificuldade a mais. Depois eu vou explicar por quê, tá? De qualquer forma, esses três tipos de rochas compõem, digamos assim, o nosso relevo, o relevo da crosta terrestre. Então, por exemplo, se você tiver um relevo de montanhas, basicamente você está falando de rocha ígnea e rocha metamórfica. Se você tiver um relevo de planície, planície costeira, planície ao longo dos rios, você vai estar falando de rocha sedimentar. Tá certo, gente? Só para tentar situar um pouco a colocação. Como é que eu passo para o próximo, Marco? Aqui. Ok. Então, as rochas são formadas por minerais, tá? A rocha é um corpo sólido e cristalino, formado por minerais, que são resultados de processos geológicos e processos físico-químicos. Cada mineralzinho que forma uma rocha, ele tem uma composição química e tem uma estrutura cristalina, uma forma. Por isso, as rochas são fonte de todos os elementos químicos naturais que encontramos na Terra. Então, vamos pegar, por exemplo, o granito. O granito é uma rocha ígnea, é uma das mais abundantes. Ele é composto por vários minerais. Está ali escrito ó, o quartzo, a mica biotita, a mica muscovita, o feldspato alcalino. E cada um desses minerais é composto por elementos químicos. Então, o quartzo é composto por silício e oxigênio. A mica é composta por potássio, por magnésio, por ferro, alumínio, silício, flúor, né? A muscovita já tem praticamente a mesma coisa, mas não tem o magnésio. O feldspato também não tem o magnésio, só tem potássio, alumínio, silício. E outros minerais acessórios, que contém, por exemplo, o ferro, o magnésio, mas tem o titânio, né? Tem o cálcio, tem o sódio. Então, é uma pleiade de elementos químicos, certo? Que estão nessa rocha disponíveis para interagir com a água que está, digamos assim, percolando essa rocha. Tá? Então, como é que as rochas contêm água no seu interior? Elas contêm de diversas formas. Por exemplo, nas fraturas, nas falhas, nas fissuras. Isso quando eu estiver falando em rochas cristalinas, como ígneas e metamórficas. Mas essa água também pode estar contida entre os poros dos grãos e, por exemplo, nas cavernas das rochas calcárias, que seriam, então, rochas sedimentares. O que seria uma água subterrânea? Então, a água subterrânea é aquela água que ocupa todos os espaços vazios de uma determinada geológica, de uma rocha, e que a gente denomina de aquífero. E a água mineral, o que seria? Seria uma água subterrânea, ok? Só que ela tem uma composição química ou propriedade física ou físico-química distinta das águas comuns. Por isso a classificação em mineral. Aí tem toda uma classificação baseada no Código de Águas Minerais, baseada no Código de Mineração, que dá nome a esses diversos tipos de água mineral. Mas, basicamente, a identidade da água vem da rocha que ela percola, ou do caminho que a água faz no interior da rocha até chegar num poço de captação ou no extravasamento como fonte. Então, essas rochas que contêm água no seu interior são chamados de aquíferos. E esses aquíferos, eles podem ser classificados quanto à porosidade e à permeabilidade. Então, falando em rochas ígneas e rochas metamórficas, eu estou falando em aquífero fraturado.
Por quê? Como a rocha ela é consolidada e foi lá em profundidade da crosta terrestre, lá no fundo, perto do manto, do magma, ela é uma rocha muito dura. Então, para a água poder penetrar nessa rocha, ela precisa ter uma fratura. Essa rocha precisa estar quebrada, fraturada, certo? Então, por isso o nome aquífero fraturado. Se nós pensarmos em rochas sedimentares, são rochas que não têm essa condição consolidada muito fortemente e que são rochas mais porosas, rochas mais inconsolidadas, por isso o termo aquífero granular ou poroso. E aí a água vai estar percolando entre os grãos. Não há necessidade de haver uma fratura. Essas imagens mais ou menos explicam o que eu estou tentando explicar para vocês. Então, as duas primeiras imagens mostram grãos de rocha, certo? E você pode ver na parte que está preta, é onde a água percolaria, entre os grãozinhos da rocha, certo? Se eles não estiverem cimentados, é o que a gente chama de aquífero poroso. Ou aquífero kárstico, que é o caso dos que aí forma umas espécies, umas cavernas dentro da rocha e é onde a água percola. E no caso dos fraturados, o lugar de o espaço que a água tem para percolar, para se movimentar na rocha, são as fraturas, falhas ou fissuras existentes na rocha. E como vocês podem ver, é bem mais restritivo do que uma rocha sedimentar onde os poros têm abertos. Quanto à forma de ocorrência, os aquíferos podem ser confinados ou não confinados. O que quer dizer um aquífero confinado ou livre ou freático? É aquela rocha que contém água, né, na sua estrutura e essa água ela não tem uma pressão em cima dela. A única pressão que ela tem é a pressão do ar, a pressão atmosférica, certo? E ela embaixo, protegendo essa formação saturada em água, eu vou ter uma rocha impermeável, senão essa água ela escaparia, né? No caso de um aquífero confinado ou artesiano, é a ação da rocha que contém a água, mas que está presa, digamos assim, entre duas rochas impermeáveis. E a pressão que se exerce na água é, além da pressão atmosférica, é a pressão do pacote de rocha que está confinando aquela rocha saturada em água. Esse é um exemplo para vocês entenderem em imagem. O primeiro aqui é um aquífero livre, ele tem contato com a superfície e é onde a gente tem as chamadas fontes ou nascentes, que é quando o aquífero livre ou freático chega na superfície. Tá? E aqui seria o exemplo de confinado, porque é um aquífero que está entre essa camada aqui de rocha impermeável e essa outra camada de rocha impermeável. Então, esse aquífero ele não tem contato aqui com a superfície. Para a gente tirar água desse aquífero aqui, é necessário fazer um poço e atingir ele lá em profundidade. Bom, eu trouxe nessa palestra algumas informações do trabalho que o geólogo tem no caso de uma empresa que tem ideia de procurar água, né, para explorar comercialmente. Né? No caso aqui, procurar uma água de qualidade que seja uma água mineral. Tá? Então, eu trouxe qual é o procedimento que nós, geólogos, temos que fazer até conseguir chegar num poço produtivo ou numa fonte que tenha uma vazão de qualidade. Então, essas etapas de pesquisa para prospecção de água mineral, elas se adaptam a todos os tipos de rocha, seja rocha ígnea, seja rocha metamórfica, que são as rochas duras, ou a rocha sedimentar. Qual é o objetivo disso? Encontrar o aquífero, encontrar água de boa qualidade. Então, esse trabalho é um trabalho
prévio à instalação da indústria de água mineral, mas é o trabalho que vai, digamos, garantir que a futura tenha o seu insumo principal, que é a água mineral. Então, nós temos primeiramente que fazer um reconhecimento geológico da área. Como é que a gente faz isso? A gente analisa fotos aéreas, imagens de satélite da região onde a gente quer estudar está inserida. Por que a gente estuda isso? Porque a gente vai detectar as estruturas tectônicas, que são os falhamentos na rocha, através dessa análise das imagens aéreas ou das imagens satélite. Feito isso, nós vamos traçar um mapa mostrando onde é que são essas fraturas, certo? E após nós iremos a campo, fazer um caminhamento para observar em loco o comportamento das rochas entre si naquela região ou naquela área. E também vamos marcar uma outra etapa da pesquisa, que seria a sondagem geofísica. Eu vou mostrar isso em imagens que vocês vão ver melhor. Essa imagem que está na tela mostra um relevo, certo? E uma área plana aqui embaixo. Aqui eu tenho rochas sedimentares, uma área arrasada, e aqui eu tenho um relevo mais alto, né, montanhoso. E essas linhas marcadas em verde e em roxo representam as estruturas, representam as estruturas que nos interessa para saber onde essas fraturas se posicionam em relação à área. Acima da tela aqui, ó, tem uma área que está marcada, uma poligonal em vermelho. Essa, digamos, é a área que a gente estaria estudando. Como vocês podem observar, tem duas estruturas que passam na área, nesse sentido, e tem uma outra estrutura que passa muito próxima, que está aqui, ó, nesse sentido. Ok? Então, o que a gente faz após detectado isso em mapa? Loca, certo? Loca no mapa. As estruturas estão mais ou menos, uma estava aqui e a outra estrutura estava aqui. Como tem duas estruturas que interessam e a minha área de estudo é isso aqui, eu vou fazer dois caminhamentos geofísicos. Eu tenho uma linha que corta perpendicularmente uma estrutura e tem outra linha de geofísica que corta perpendicularmente a outra estrutura. Por que eu faço isso? Porque eu vou determinar, certo? Eu vou determinar como essa fratura está mergulhando. Porque pela foto aérea, eu tenho condições de saber a direção da fratura, mas eu não tenho condições de saber o mergulho da fratura, certo? Então, com a sondagem geofísica, eu consigo determinar o mergulho da fratura. E como é extremamente difícil você determinar onde está a fratura em profundidade, porque às vezes a espessura da fratura é mínima, é centimétrica, decimétrica, certo? Dificilmente é métrica. Quanto mais informações eu tiver do subsolo, mais fácil se torna o trabalho do geólogo e maior a probabilidade da gente ter sucesso. Então, isso aqui é um outro exemplo, mostra um relevo alto, né, marcando uma fratura que está aqui, né, nessa direção nordeste, e aqui a área que me interessa estudar, aqui é uma parte plana, de sedimento. E eu joguei a minha linha geofísica aqui, ó. Eu estou interceptando a fratura perpendicularmente, para obter informações sobre ela. No campo, a gente utiliza um equipamento chamado eletroresistívímetro, que vai, através da emissão de ondas, medir a resistividade da rocha no subsolo, ok? Essa é a função desse aparelho, que vai emitindo ondas e captando as ondas. Então, eu tenho o aparelho aqui,
eu tenho toda a fiação que sai do aparelho e eu tenho a fiação que vai ser colocada lá no campo ao longo das diversas estações, conforme eu planejei anteriormente. Então, eu consigo ler profundidade de 50 metros, 100 metros, às vezes até mais, 200 metros, dependendo do modo que eu vou coletar os dados no campo. Então, com esse valor de resistividade, eu tenho o seguinte: quanto mais fraturada for a rocha, menos resistível ela vai ser. E maior vai ser a minha probabilidade de encontrar água na fratura ou nos poros, certo? Aí eu estou tratando tanto de rocha metamórfica, ígnea ou rocha sedimentar. Então, a geofísica vai me dar uma precisão maior. O meu resultado da geofísica é um perfil onde eu tenho a superfície do terreno e aqui eu tenho a profundidade que eu alcancei, certo? E eu consigo determinar onde está a fratura e como essa fratura está mergulhando, certo? Pela superfície, se eu visse só lá na imagem do satélite, eu iria marcar o meu poço aqui assim, e eu não pegaria a fratura. Como eu sei que a fratura está mergulhando para sentido sudeste, eu vou marcar meu poço aqui e eu vou atravessar a zona fraturada e possivelmente eu vou ter maior probabilidade de pegar água. Após isso, a gente entrega na área que a gente trabalhou, entrega o local onde o poço vai ser perfurado. As coordenadas, né? Fornece as coordenadas e a sugestão de perfuração do poço, cuidando de estar fora, por exemplo, de uma área de preservação, que no caso aqui, né, nesse terreno, existia um rio bem na divisa. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o exemplo de uma fratura. Ela está totalmente fechada. Ou seja, mesmo que eu pesquise pela geofísica, encontre essa fratura, certo? Vejo qual é a posição dela e o mergulho dessa fratura, eu ainda fazendo um poço aqui, ultrapassando a fratura, eu não vou pegar água, porque ela está fechada, tá? Que já é o contrário dessa fratura aqui, ó. Aqui eu tenho uma fratura bonita aberta, aqui eu tenho outra fratura bonita aberta. Provavelmente, onde eu jogar poço, se eu jogar um poço aqui ou um poço aqui, provavelmente eu vou pegar água. Então, esse é o tipo de informação que a gente busca antes de locar um poço de água, seja água subterrânea, seja água mineral. Tá? Então, realmente é uma grande dificuldade e é um trabalho assim bastante minucioso para tentar minimizar o erro e assim evitar também que o minerador, né, tenha um dispêndio e não tenha sucesso, certo? Bom, a captação por poço. Você pode captar, segundo a água mineral, portaria 374 do DNPM de 2009, para você captar água para água mineral, para aprovar um relatório para ficar legalmente habilitado a explorar uma água mineral através de uma indústria, né? Você tem que fazer de dois jeitos. Ou você faz um poço tubular profundo, ou você faz uma caixa de captação, que é um tubulão de aço inoxidável. Claro que isso vai depender do tipo da surgência da água. Vai fazer uma caixa de captação se você tiver um indício no terreno que você tem uma fonte, né, com surgência natural. Agora, se você está pesquisando, como eu mostrei antes, numa área que você não tem indício nenhum de que tenha água, você vai procurar essa água em profundidade. E aí, certamente, vai fazer um poço. Então, aqui eu só vou mostrar rapidamente como é perfurado o poço, né? A gente se faz com máquinas rotopneumática, né? Com a perfuratriz a broca diamantada, né? Porque geralmente são grandes profundidades e você precisa de uma obra bem feita, né? Uma obra com muito cuidado, porque um poço mal construído
vai redundar numa água de qualidade ruim ou um poço sujeito a ter problemas ao longo da vida de operação dele. Então, a idoneidade, a credibilidade da empresa, o histórico da empresa que faz a perfuração é uma coisa muito importante. Tá? O acompanhamento por um geólogo na hora da perfuração, né? O acompanhamento pelo geólogo da empresa que contratou essa perfuração. Tudo isso é muito importante, porque a gente, na boca do poço, a gente vai coletando as informações das rochas que vão estar sendo, digamos assim, extraídas e que vêm para a superfície, bastante, de granulometria muito reduzida, né? Quase um pó. A gente tenta analisar ali como que está o desenvolvimento desse poço e se vai conseguir, se está próximo da fratura, se já passou a fratura, ou se vale a pena continuar, ou se vale a pena parar, enfim. A gente vai tentando dar essa assessoria durante a perfuração do poço. Esse aqui é o tubo sanitário. Geralmente inicia-se o poço com uma bitola maior, 12 polegadas, né? Para depois, então, diminuir a bitola. O material do pé-filtro, que geralmente é numa granulometria, eu agora não me recordo, mas enfim, é entre a rocha e depois o filtro mesmo, né? O gel mecânico com filtro. Usa-se esse pré-filtro. Esse é o revestimento em gel mecânico, que é o recomendado pela BNT e que a norma do DNPM exige, da INN. Então, eu tenho a parte dos tubos cegos, que são os revestimentos, e a parte dos tubos ranhurados, que são os filtros, que são colocados nos locais onde ocorrem as entradas de água quando estiver perfurando aquele. Passou aqui. Voltando. Aqui mostra o tubo sanitário de 12 polegadas e o revestimento dentro do tubo de, no caso aqui, 8 ou 6 polegadas, eu acho. Tá? Aqui eu tenho a laje de proteção, que é feita justamente com o selo para poder prevenir que as águas da parte de cima do solo adentrem no poço, e isso é muito importante, né, essa laje de proteção, porque ela é a proteção primeira do poço, né, com algum contaminante, e água superficial também, que não pode entrar. E depois aqui o desenvolvimento do poço, que é quando você faz faz a extração da água durante um certo tempo, né, para abrir as fraturas, para limpar as fraturas, certo? E isso é muito importante, porque esse desenvolvimento faz o poço, às vezes, produzir mais. Tá? Ele é muito importante. Esse desenvolvimento do poço pode ser feito tanto fisicamente, através de um pistonamento de ar, como também pode ser feito com produto químico, tá? Para retirar incrustações, argilas que estão aderidas nas fraturas da rocha, enfim, deixar a fratura limpa para a água poder passar sem na fratura. E aqui eu tenho um perfil construtivo do poço, que nada mais é do que mais ou menos aquilo que foi mostrado. Eu vou ter a laje de proteção em cima, eu vou ter o selo sanitário, e nesse caso aqui tem mais ou menos uns 12 metros, porque nesses 12 metros eu tenho um solo orgânico e depois eu tenho um solo arenoso síltico argiloso, né? Então isso aqui eu tenho que, digamos, isolar do poço, tá? E depois aqui eu tenho o revestimento em 6 polegadas, e aqui eu tenho uma representação que é onde está a entrada de água, que é uma zona de brecha de falha. Então a água está entrando aqui entre 40 e 50 metros. Então, nesse local aqui de entrada de água, eu vou ter os filtros e o pré-filtro, tá certo? Que vai bloquear a entrada de material particulado mais fino para dentro do poço. Então, os elementos essenciais na construção de um poço seriam a laje de proteção, o selo sanitário, o antipoço, o pré-filtro, o filtro e o revestimento quando necessário. Tem rochas que não exigem revestimento, mas isso vai depender na hora que a gente estiver fazendo a perfuração. É uma coisa que se descobre durante a perfuração.
E no caso, se nós formos captar a fonte, né, aquela surgência de água espontânea na superfície, a norma exige que seja feita através de um tubulão de aço inoxidável, que tem que ser cravado na rocha. Então, tem que ser escavado, retirado todo esse material aqui inconsolidado, para eu conseguir chegar na rocha e ali fixar o meu tubulão, tá? Então, limpeza, né, da fonte com a retirada do material intemperizado do solo, cravação da base do tubulão na rocha e uma vedação total desse tubulão, para eu não perder água, né, e também para eu não provocar um local frágil para que ali entre contaminantes e venha prejudicar depois a minha captação. Bom, os poços, ao longo da sua vida útil, eles podem apresentar diversos problemas, certo? Então, e esses problemas podem ser decorrentes de várias situações. Então, por exemplo, eu posso ter uma deficiência na construção do poço, né? E ele me acarretar problemas que eu vou verificando ao longo da vida útil dele. Eu posso também ter problema no poço quando eu desconheço qual é a minha vazão que eu posso retirar desse poço e qual é a vazão de bombeamento, qual é o tempo que eu posso bombear essa quantidade de água, certo? Isso pode me ocasionar um problema seríssimo de sobreexplotação no poço e eu acabar até prejudicando o poço para sempre, secando o poço, obviamente secando o aquífero que traz a água para esse poço, né? As fraturas, certo? Eu posso também ter problemas quando a vazão para eu explorar e o equipamento de bombeamento que foi colocado ali naquele poço foi mal dimensionado. Ou seja, o teste de bombeamento não foi adequado, me colocaram uma bomba com uma capacidade muito grande, certo? E essa bomba, eu estou extrapolando a capacidade do poço de repor água. Então, eu vou estar com problema nesse poço. Mesma coisa a qualidade da água, certo? Se eu não tiver um controle da qualidade físico-química da água, né, e da bacteriológica, esquecida ali, eu também vou ter problema de operação nesse poço. E a ausência de um programa de operação e manutenção, certo? Você é obrigado e é recomendado que você faça a manutenção do poço, né, ao longo de determinados períodos. Isso vai depender muito do tipo de rocha, vai depender muito das observações que são feitas durante a operação do poço, para definir se essa manutenção é uma manutenção anual, se é uma manutenção semestral, se é uma manutenção de 2 em 2 anos, enfim, você tem que observar, cuidar do poço e o que ele está me comunicando, digamos assim. Eu posso ter problemas mecânicos também. Eu posso ter obstrução naqueles filtros, os filtros do PVC geomecânico, que eu coloquei lá na entrada de água. O que vai me acontecer? Eu vou ter diminuição do nível dinâmico, ou seja, o nível dinâmico cada vez vai rebaixar mais, certo? Ele não vai se manter constante, porque os filtros podem estar obstruídos. Eu posso ter produção de areia, certo? Como é que eu observo isso? Pela ruptura e pelo recalque do pré-filtro. Então, está entrando areia para dentro do poço. Então, eu vou ter que ver como é que estão os filtros, vou ter que repor esse pré-filtro, vou ter que fazer uma limpeza, tá? Eu posso deteriorar a estrutura do poço. Eu posso observar que a estrutura do poço está se deteriorando. Por quê? Pode ter havido abatimento no terreno. Eu posso estar em uma região onde existem muitos poços funcionando, e isso pode estabelecer um cone de rebaixamento muito grande que vai influenciar no meu poço, certo? E isso acontece na diminuição da taxa de bombeamento. Eu já não consigo explotar aquela quantidade de água que eu estava acostumada a explotar. E pode também ser devido isso ao mau desenvolvimento do poço, ou seja, o poço foi
Foi perfurado, foi feito o teste de bombeamento, mas o poço não foi desenvolvido. Não houve uma limpeza das fraturas, não houve um pistoneamento, então o poço está mal desenvolvido. Então ele pode estar ruim. E também eu posso ter defeitos no próprio equipamento de bombeamento, onde eu posso ter diminuição da vazão também e posso ter uma leve subida do nível dinâmico. Todas essas observações são feitas indiretamente e agora pelos sensores telemétricos, já que é uma normativa, né, da ANM instalar no poço os sensores telemétricos. Tá? Então eu posso ter um acompanhamento mais próximo, que antes não era feito tão de acordo. Posso também ter problemas hidráulicos, né? Eu posso esse problema hidráulico leva a uma queda na produção de água. Então, aí eu posso estar bombeando muito mais do que a recarga daquele meu aquífero. Ou seja, eu estou tirando água do poço muito mais do que o poço pode me fornecer. Então, obviamente, eu vou ter uma diminuição da vazão. Como pode ser superior ao aquífero e também ao próprio poço. Tá? A interferência provocada pelos poços vizinhos, ou seja, numa região com muitos poços, cada um bombeando, se os cones de rebaixamento de cada poço interferir um no outro, eu vou estar tirando água do mesmo aquífero e da mesma fratura. Obviamente, isso vai me reduzir a produção de água no poço e vai me rebaixar o nível. E ainda a obstrução dos filtros que nós já havíamos comentado antes. Problema na qualidade de água. Eu posso ter corrosão e incrustações no poço, certo? Em função do quê? Em função de que a minha água, que antes chegava naquele poço com uma determinada característica, hoje ela pode ter alterado a característica físico-química e bacteriológica dela, ela pode ter escolhido algum outro caminho, né? Pode ter aberto alguma... Porque o bombeamento contínuo de um poço ao longo dos anos, ele também limpa as fraturas e estabelece novas conexões. Então, se eu observar que um poço que não tinha problema de corrosão e incrustação começa a ter, isso pode ser devido a que a minha água que está percolando nas fraturas e que está chegando naquele poço está trazendo elementos químicos diferentes daqueles elementos químicos do início. Por isso também aquela análise do Lamin de 4 em 4 anos, né? E a RDC, que é anual, me dá elementos comparativos para isso, para eu monitorar, digamos assim, a qualidade da minha água. Eu posso também ter problemas pela não observação das condições de bombeamento estabelecidas no teste, ou seja, o teste de bombeamento que eu fiz me diz que eu tenho que tirar uma vazão de 10 mil litros hora, 12 horas por dia. Mas eu estou tirando 10 mil litros durante 16 horas por dia, ou estou tirando 12 mil litros horas, 16 horas por dia, ou seja, eu estou fazendo uma superexplotação, né? E isso vai me trazer problema na qualidade da água também. Vai me expandir o cone de rebaixamento, eu vou ter que ir mais longe para buscar água para aquele poço, ou seja, a água que vem lá em profundidade vai ter que vir de pontos mais distantes para eu poder captar. E às vezes vindo de pontos mais distantes, ela pode estar se conectando a fontes potenciais de e eu estar carreando para dentro do poço contaminantes que antes eu não tinha, tá? Que é o que diz ali a último parágrafo. E também devido, se eu for fazer operação e manutenção do poço, eu também posso introduzir alguma contaminação no poço, então tem que ter muito cuidado, tá? Oi, Eliane. E incremento. Oi. Uma pergunta bem interessante, eu acho que é uma dúvida de todos. Diga. Alguns geólogos dizem que quanto menos mexermos no poço, melhor ele se mantém em relação às suas características físico-químicas e microbiológicas. Qual a sua opinião em relação à limpeza química anual exigida pela Agência Nacional de Mineração? É, é uma pergunta, é uma pergunta que é meio complicada, porque assim, ó, eu também concordo em tese
certo? Que aquela história, né? Time que está ganhando não se mexe, ok? Por isso que eu digo que a manutenção prevista em manual e prevista em legislação, apesar de estar ali, ela deve ser muito bem pensada se realmente há necessidade de fazer ou não, certo? Na minha opinião, ela deve ser realmente feita quando eu tiver algum problema daqueles relatados ali acima, quando eu observar coisa diferente, né? Queda na produção, alteração na qualidade da água, areia no fundo, né? O filtro suja muito mais rapidamente, entende? Coisas que eu possa estar, digamos assim, colocando numa balança e pesando os prós e contras, né? Se eu tenho um poço que se mantém ano após ano, com a mesma vazão, sem problema de rebaixamento de nível dinâmico, eu obedeço às condições estabelecidas no teste de bombeamento, a retirada de água desse poço, eu, em princípio, não me preocuparia em fazer essa manutenção anual, certo? Eu realmente faria se eu observasse algum problema, tá? Mesmo a ANM ou um manual dizendo que eu sou, entre aspas, obrigada a fazer, tá? Eu acho que vai um pouco do bom senso e do conhecimento, tá? Foi Eu te diria respondido, assim. tá? Eliane, e nessa mesma, eu achei essa na mesma ideia, e qual a falta de controle físico-químico e microbiológico pode interferir na qualidade na água do poço? A falta do controle na físico-química e na microbiologia. Aí tu diz o controle lá dentro do poço. Eu acredito que Não. Bom, tudo bem. Qual a falta de controle que poderia influenciar na qualidade? talvez a falta de dados, né? Eu acredito que seja a falta de dados e informações disso, né? E Porque, veja bem, é como eu disse, a composição da água, ela não, ela é determinada pelo esse caminho que a água percola, ok? Em profundidade e que chega no teu poço. Se você detectar nessa amostra que você tem que coletar da fonte, fazer aquele controle diário, né? Se você detectar que tem algum problema ali, então você vai ter que justamente averiguar, porque o problema está na tua fonte e não na tua embalagem e não no teu processo produtivo, está na tua fonte. Bom, aí tu vai buscar dentro do poço, qual é que foi a última manutenção que você fizesse, qual foi a última asepsia, a última higienização, a última desinfecção, ok? Aí tu vai buscar esse controle. Ah, não, tá tudo certinho. Então, peraí. Então, o problema não é dentro do poço. O problema pode estar fora do poço, né? Tem algum vazamento? Rompeu o selo sanitário? Tem alguma fratura, alguma fissura, né? Está entrando água superficial na boca desse poço? Está entrando por baixo do selo sanitário? Já aconteceu, entende? Ah, houve um abatimento, aquilo que eu relatei do terreno no entorno. Por quê? Porque houve um excesso de bombeamento de outras empresas, de outras indústrias, certo? Ah, eu estou em zona de mineração que tem mineração subterrânea. Espera aí. Então, o subsolo está sendo mexido. Então, isso pode ocasionar um problema no meu poço. Então, esse tipo de cuidado é que tem que ter, mas tudo parte das análises que você faz do teu controle, né? Certo? A variação na água, ela vai ser pequena ao longo do tempo, porque a água não é mutável, não é imutável, né? Ela sempre vai ter uma variação na composição química, mas não uma variação brutal. Se acontecer uma variação brutal, como já aconteceu, por exemplo, excesso de flúor na água, pode acontecer. Ela pode ter atingido fraturas que estavam conectadas com outras fraturas, né? E ali eu atingi uma rocha que é rica, por exemplo. E ela começou, essa água começou a se enriquecer em flúor ou em outro elemento, né? Mas aí são conexões que acontecem ao longo do desenvolvimento dos poços ao longo dos anos. É quase impossível de prever, né? acho que é importante criar um histórico, né, Eliane? Ter histórico do teu poço. E o Eu acho que cada um tem histórico, uma realidade, né? Cada região, cada poço perfurado é uma. nada mais, exato, Marco, nada mais importante que o histórico. E nesse ponto, os sensores telemétricos só vieram ajudar, entende? Porque você tem um histórico real
diário, de hora, horário, né? Entende? Então, minutos, é só uma questão de se debruçar naqueles dados, estudar e ir acompanhando ao longo do tempo, né? Está ali o Perfeito. registro, tá? Continua? Continua, tá contigo. Tá. Então, aí o que tu me perguntou, né, dos controles na captação. Então, eu só citei os controles diários, né, que pode ser diários, por hora, por período, que estão vem do uso dos sensores telemétricos, que é a medição do nível estático, nível dinâmico, temperatura, condutividade, pH e vazão, certo? Nenhuma indústria hoje abre se não tiver os sensores telemétricos instalados. Se já abriu, provavelmente vai ser compelida a instalar os sensores telemétricos. Os controles semanais, né, que são as análises microbiológicas, as análises físico-químicas, os controles trimestrais, está citado ali o que é feito, né? E os anuais, que seriam os parâmetros, então, da RDC Anvisa 274. E aqui eu até esqueci de ter o LAMIN, né? Que é também um controle que é feito por medida oficial, né? Vamos para frente. Na captação, aí vem essa questão da limpeza, né, da preventiva, né, que pode ser feita removendo com o compressor os resíduos do fundo, pistoneamento, né, e fazer a limpeza da bomba, tubos e cabos. Sempre ressalvando aquilo que o Marco perguntou, se há necessidade ou não de fazer essa limpeza. Aí, cada caso será caso de um objeto, digamos, de estudo e de decisão, certo? A higienização e a desinfecção, pode-se usar hipoclorito, né? Sódio, peracético, tem empresas que usam algicida. A periodicidade vai depender também do resultado das semanais. E importante é realizar uma análise antes e após a higienização. Eu acho que aí tu tem também um controle da eficiência do procedimento. Acho que essa parte química, os químicos podem muito mais, com maior propriedade, se manifestar, certo? Um poço, gente, um poço com problema é uma reabilitação cara e difícil, certo? Então, nunca deixar a coisa evoluir. Por isso que o controle é fundamental, certo? Porque eu vou ter que usar química, eu vou ter que usar meios físicos, ou seja, eu vou ter que fazer uma série de procedimentos no poço. E uma coisa vocês têm que ter ciência: nem toda rocha suporta determinados tipos de procedimentos dentro do poço. Ou seja, se eu estiver tratando de uma rocha extremamente fraturada, por exemplo, é muito difícil você fazer uma desobstrução, certo? Eu posso gerar uma série de outras consequências, digamos assim, para aquele poço. Então, uma coisa tem que ser muito bem pensada, tá? Porque eu vou usar, no caso de incrustações, eu vou ter que usar produtos químicos, no caso de obstrução por bactérias, né, produtos químicos, ácidos, ou seja, são procedimentos muito agressivos, né? E a rocha, ela tem uma condição lá em profundidade que a gente não conhece, certo? A gente imagina que ela vai se comportar de determinada forma, mas nem sempre isso acontece, né? E aí eu posso estar, digamos, fazendo uma limpeza na melhor das boas intenções, né? Até preventiva, digamos assim, não para reabilitação, mas preventiva, e eu posso estar criando um outro problema, certo? Que é exatamente o que o Marco me perguntou. Faz ou não faz? Eu posso estar criando um outro problema com desprendimento, né, de minerais, eu posso estar criando problema de abertura de novos caminhos preferenciais para a água nas fraturas, eu posso estar alterando a qualidade da água, enfim, pode acontecer várias coisas, tá?
Aqui eu só trouxe a questão lá dos itens exigidos na portaria 374, que é a torneira, né, para coleta de amostra de água, que tem que estar instalada no poço, e os sensores, né, telemétricos, que tem que estar instalados também para o funcionamento. Tá? Isso é apenas para mostrar. E o filtro de ar, né, de 0,2 micra na saída ali do poço, que também é item essencial. Algumas fotografias de algumas casas de proteção, interior de casa de proteção, onde mostra o alçapão, né, de acesso ao poço, para manutenção do poço, a tubulação aérea para a condução da água do poço até o reservatório, os reservatórios em aço inoxidáveis. O DNPM sempre exige que a tubulação de condução seja nominada e que indique o sentido do fluxo, né, para o reservatório. E chegando aqui no final, não é para assustar, mas são cuidados, né, que tem que se ter para não se ter surpresa, né? Algumas poucas coisas causam o motivo, né, uma interdição de indústria de água mineral. Então, por exemplo, uma delas é comercializar a água com rótulo não aprovado. A outra coisa é utilizar no rótulo informações, né, que possam causar confusão para o consumidor, quanto à procedência da água, quanto à fonte, ou colocar no rótulo propriedades terapêuticas dessa água, né? Fazer propaganda de algumas propriedades terapêuticas dessa água, não se pode colocar no rótulo. Nunca realizar manutenção em equipamentos concomitante ao invase. Jamais. Deu problema, para tudo, faz a manutenção, volta fazendo a higienização e depois inicia o processo produtivo. Vender água em condições higiênicas impróprias ao consumo, isso gera interdição, comprovadamente. A circulação de vasilhames retornáveis da higienização até o fechamento por transporte manual, não pode. Vasilhames retornáveis com prazo de validade vencido. Utilização de desinfetantes ou ozônio no enxágue final, né? Isso na lavadora de 20 litros. Envase e fechamento de vasilhames feito manualmente. O processo tem que ser contínuo, não pode ser manual. E, por último, a licença ambiental de operação vencida e não solicitada a renovação naquele prazo estipulado de 100 dias. Tá? Então, isso são cuidados que você tem que ter. Não são muitos, né? São até poucos para observar, mas são imprescindíveis para que a gente não venha a ter o processo interrompido. E é isso. A minha palestra. Agradeço a participação de vocês e qualquer pergunta estou à disposição. Eliane, tu pode interromper tua interrupção ali, de novo, no verdinho? Aí pode... Interromper a minha interrupção. Aonde que é isso? Ali no verdinho, ali no share screen, ali embaixo. Tá. Stop share, isso? Isso. Não. Stop share? É. Ok. É. Vamos lá, mas tem algumas perguntas, tá? Não vai embora já, não. Não, tudo bem. Estou quase morrendo de calor. É o pior dia. Tá uns 30 e tantos graus aqui dentro. Nossa. Tá bem quente. Olha só, Eliane, vou fazer umas perguntas para ti. Por exemplo, do Mauro, tem uma exploração de pedreira num raio de 2, 3, 4 quilômetros próximo a uma fonte. Isso pode trazer algum tipo de problema? Pode trazer muitos problemas. Pode, como você disse, mudar o fluxo da água, porque pode fechar fraturas e pode abrir outras fraturas, ou, né, abrir e fechar fraturas, eu me expressei mal. Eu posso abrir novos caminhos preferenciais para a água, e não aqueles por quais a água já estava chegando naquele poço, certo? Porque a pedreira usa explosivo. O explosivo é
é uma onda, né? Uma onda de choque, entende? E essa onda se propaga pela rocha. A rocha é altamente propagadora. E principalmente onde tem água, nas fraturas. Essa onda vai se propagar e ela pode alterar esse caminho, sim. Tá? Então, é por isso que existem as áreas de proteção, né, Marco? Que o ideal seria... temos a área de proteção pequenininha ali, né, em volta do poço, que pega a casinha de proteção. Temos a área de proteção que a gente chama a zona imediata, é a zona de transporte e a zona de... Eu sempre me esqueço, tem um outro nome, é a maior, tá? Ou seja, essas 3 zonas, elas visam proteger o poço, a captação. Isso depende de um estudo prévio do geólogo que fez o relatório final de pesquisa. Ele também faz um estudo para estabelecer o tamanho da zona de proteção. E dentro dessa zona de proteção, diz a lei o que é possível ter de atividade na superfície ou não, entende? Então, por exemplo, na área imediata, que é ali junto à casinha, tu não pode ter nada. Na segunda área, tu já pode ter algumas coisas, mas tu não pode ter, por exemplo, um posto de combustível. Esse posto de combustível poderia estar na terceira zona, que é bem mais longe, né? Bem maior. Só que esse estabelecimento da zona vai depender desse estudo prévio. Aí o DNPM vai conceder. Geralmente a concessão de lavra é 49 hectares, 50, que é o máximo. Eu posso ter zonas de proteção de 2.000 hectares, se a minha fratura, se o meu poço exigir. Mas eu tenho que provar ao DNPM que eu preciso daquelas 2.000 hectares, ok? Isso é um estudo. Nada disso vai impedir que se instale, por exemplo, uma pedreira, vamos supor, nesses 2.000 hectares. Mas, com essa área de proteção em mãos, concedida pelo DNPM, eu posso, na justiça, requerer, né, ou fechamento da pedreira, ou uma possível indenização por alguma perda, enfim, eu tenho algum elemento para tentar bloquear aquela atividade, ou pelo menos disciplinar melhor, tá? É mais ou Perfeito. menos assim. Ô, Eliane, falaste que alguns indicadores, como o pH, condutividade e a parte de microbiologia são indicadores que eu estou com algum problema, alguma infiltração no meu poço, alguma coisa nesse sentido. Eu posso, tem alguma variação que eu posso, qual que é a variação que eu posso tolerar? Por exemplo, o meu pH é 6,80. Tem uma porcentagem, é 5%? Tem uma porcentagem que eu posso utilizar como um parâmetro? Marco, eu penso assim, ó, não existe isso definido, tá? Eu teria que ter, digamos, um histórico da água daquele poço. Um poço está trabalhando há 10, 15 anos. O pH varia de 6,5 a 6,8, ou vá lá, de 6 a 6,8. É uma variação bastante expressiva, tá? De repente, esse pH cai para 5,5, 5,7, epa, tem alguma coisa, entende? Ou, ao contrário, ele vai para 7,5, entende? Então, assim, ó, é o histórico que vai me dizer isso. E infelizmente, esse histórico a gente está começando a construir, né? Então, eu te diria que uma coisa muito anormal, acima de 2 pontos para cima ou 2 pontos para baixo, eu já abriria o olho, né? 6,8, tá, 7, beleza. 6,6, beleza, entende? Mas assim eu já, porque a água não varia tanto, ela não vai variar naturalmente tanto. Perfeito. Entende? Eliane, plantações ao redor do meu poço, café, arroz, alguma cultura, alguma lavoura que eu tenho próximo que usa defensivo agrícola. Qual que é a tua opinião quanto a isso? Que a gente encontra às vezes, né? Às vezes a gente encontra um poço no meio de uma fazenda e que está interagindo com outras culturas, digamos assim, né? Eu acho bastante temeroso. Para a fonte, nem pensar, né? Porque a fonte está diretamente em contato ali com aquela porção mais superior, digamos assim, que é o solo, né? E é uma sujeição espontânea, uma sujeição, né? Natural. Agora, para o poço, eu tenho o selo de captação, eu tenho, né, o selo sanitário, eu tenho aquela parte de proteção, digamos.
Só que assim, né, Marco? Essas fraturas em profundidade, elas se comportam sempre como um tronco principal de fratura e fraturinhas que ramificam a partir dela, certo? E todas essas fraturinhas, elas conduzem água, né? Dentro do seu calibre, digamos assim, que vai abastecer o tronco principal, que é onde, digamos, está instalado o meu poço. Então, se eu tiver muito próximo ao meu poço, num raio aí, vou colocar assim, ó, no raio do cone de rebaixamento. Talvez tenha que explicar um pouquinho o que seria o cone de rebaixamento. Quando eu bombeio um poço, e eu digo que eu bombeio 12 horas por dia, 12 mil litros por hora, ok? Eu estabeleço um raio de influência ao redor do poço. Um raio que pode ter 1 quilômetro, 2 quilômetros ou 500 metros, ou até 200 metros. Isso vai depender do meu estudo, do teste de bombeamento. Tudo que tiver dentro desse raio de influência, ele vai ser captado para dentro do poço. Então, se eu tiver uma plantação dentro de um raio de influência, né, de 1 quilômetro, tudo que tiver naquele raio de 1 quilômetro, ou seja, um diâmetro de 2 quilômetros, está caindo dentro do poço. Claro que o percurso dilui, ajuda, né? Muita coisa fica retida, tudo isso acontece interação físico-química da água com a rocha, depuração, mas ele é um ponto de contaminação, então não deveria, entende? Então, o principal, isso que eu sempre digo, não é só fazer o poço, é fazer um teste de bombeamento bem feito e estabelecer o raio de influência. Que aí sim eu vou ter uma certeza absoluta de que eu tenho que controlar pelo menos dentro daquele raio. Entende? E para fazer um teste de bombeamento, eu preciso ter um pesômetro para acompanhar isso. Ou outro poço. Até já falasse um pouco, acho que ali, falando um pouco da explosão de pedreira, porque um participante aqui fala que estão duplicando uma estrada na frente da fábrica. As máquinas passam o dia todo com roletes, fazendo tremer a estrutura toda da fábrica. Isso pode alterar a turbidez da água, pois está havendo variantes nos meus resultados, que eu não encontrava antes. Então, acho que já explicasse um pouco, ele tem que agir, talvez, junto à ANM, até juridicamente, para não ser prejudicado. Já está sendo prejudicado, na verdade, né? Ele já está sendo, na verdade, né? Porque no mínimo, uma turbidez, né? Aí seria pior se o dele é a fonte, né? Se não for poço, aí é pior ainda, né? Radioatividade, Eliane, radioatividade na fonte. O que tu pode falar um pouquinho para nós sobre isso? É o radônio? É o radônio que... É o gás radônio, sim, radônio. É o gás radônio emitido. E quando ele entra em contato com oxigênio, ele já se dissipa, né? Ou não? Todos esses elementos radioativos, eles chamam de meia-vida, né? Meia-vida é o tempo que ele leva para se desintegrar um percentual X ao longo da vida de existência dele. E cada elemento tem a sua meia-vida, né? Tem uns que levam minutos, horas, né? Mas basicamente é minutos e horas. Não lembro de nenhum que leve muito mais tempo, enfim. E é o que acontece, por exemplo, nas fontes de água termal, né? Quando você vai tomar um banho de água termal, o ideal é que sempre você tome o banho próximo à captação, porque às vezes o fato de estar um pouco longe a banheira da captação, já quando tu abrir a torneirinha para tomar o teu banho, aquele gás já foi, entende? Já se dissipou ao longo do trajeto. Então, na verdade, tu não está nem tomando uma água termal com radioatividade, né? Só tá uma água termal. Mas isso, digamos, já é conhecido, essas meia-vidas de cada elemento, né? Isso tem na bibliografia, entende? Eliane, é muito comum assim, a gente tem nossa parte de análise, né? Então, às vezes a gente encontra aqui no laboratório, vem empresários, pô, eu tenho minha fazenda, né? Pô, minha água é fantástica e eu não tenho ideia hoje de perfuração de um poço, perfuração artificial, mas beira 80, 100 mil reais, se fosse depende da profundidade, com
com determinado tipo de bomba específica, mas às vezes o empresário, não, é na minha fazenda, vou gastar 15, 20 mil, e depois eu arrumo, e não arruma nunca mais, né? E, e às vezes ele vai ter um problema para o resto da vida, até construir outro poço direito, né? Então, acho que tudo está o fator construtivo, às vezes, de um poço, tu pode eliminar talvez 90% dos teus problemas que tu vai querer arrumar durante o percurso e tu nunca vai conseguir, né? Exatamente, Marco, eu penso isso. A construção do poço, por isso que eu falei empresa idônea, empresa de mercado, né? Que tem um histórico, entende? Que tem um geólogo acompanhando. O ideal é a empresa contratante também ter alguém acompanhando na boca do poço, a construção, né? Um teste de bombeamento bem feito, 30 horas, cuidando do rebaixamento, usando o tubo de pitô, né? Cuidando a recuperação, certo? Para estabelecer certinho os parâmetros hidrogeológicos e hidrodinâmicos, né? Transmissividade, tempo de bombeamento, vazão específica, tudo certinho, para daí passar para o empreendedor. Olha, meu amigo, tu quer ter um poço, né? Por muitos e muitos anos, tu tens que obedecer isso, certo? Que essa é a condição correta de uso do teu poço. Se tu quiser extrapolar, é um risco, né? Cada um, mas assim, a gente sempre frisa isso, entende? O teste de bombeamento não é para apresentar para a DNPM, é do empreendedor, é para ele. É para ele saber o quanto ele tem de reserva, o quanto ele pode usar, né? E o quanto ele pode se prevenir de incômodo futuro, sabe? Fazendo isso corretamente. Oliane, e assim, ó, é muito comum, às vezes, a empresa, ela explorar eu tenho um poço lá de 10 metros cúbicos, mas agora a minha produção está todo vapor, eu estou extraindo 14 metros cúbicos. Isso é, não digo comum, né? Mas acontece em algumas empresas. Acontece, eventualmente acontece, lógico, E o exato. que pode... Principalmente nas temporadas, né? E se eu explorar muito o meu poço, o que pode ocorrer? Além da Pode, capacidade. pode secar o poço, né? Simplesmente não ter mais água. Ou tu vai levar o nível dinâmico, vamos supor que o nível dinâmico do crivo da bomba lá seja, sei lá, 30 metros. Levar o nível dinâmico a 50 metros, 40, entende? Tu tá assim, como um paciente que tá morrendo e tu tira o remédio. Ele vai agonizar até morrer. O poço é assim, né? Ele vai agonizar, ele vai conseguir, né, produzir, dar água, mas numa hora ele vai simplesmente parar, porque ele não tem mais da onde tirar água. A recarga dele é menor que a descarga, né? Ele está entrando menos água do que está saindo. Então tem que fazer um poço reserva, por isso que cada empresa busca o seu segundo poço, porque um poço só não é nada, pode dar outro tipo de problema, né? Então, no mínimo 2 poços, entende? Que tu possa trabalhar até como é que dizem, períodos diferentes, né? Alternando, né? As horas de bombeamento, ou os dias de bombeamento, os períodos. Só, claro, eu entendo, vocês viram como é difícil achar água numa fratura, né? Complicadíssimo, tá? A gente tem que ter 2 fraturas, né? E ainda tem que rezar para que essas fraturas não se comuniquem. Porque se elas se comunicarem, enquanto tu bombear um, vai estar tirando água do outro. E aí tu não aprova esse poço segundo, entende? Então, assim, é um trabalho bem criterioso, tem que ter muito cuidado, mas tem que ter o segundo poço. Eu acho que a ANM, ela deixa alguns gatilhos, principalmente o garrafão que na lavadora se usa muita água. O primeiro estágio, tu pode usar uma outra água, claro, dentro de um poço licenciado, tudo, né? E deixar aquele poço que tu acredita ser mais nobre, digamos assim, para o último enxágue, enfim, então, né? Acho que isso ajuda já bastante, né? No caso da bombona, tu não precisa ter água mineral, né? Nos 3 primeiros estágios. Então, tu pode ter uma água de um poço mais simples, né? Claro, uma água potável, com todos os cuidados, mas para lavar. Tu pode ter, tem fábricas que tem água sobrando, lava a fábrica com água mineral. Para quê? É um absurdo. Faça um reaproveitamento de água da chuva,
faço uma cisterna embaixo da fábrica para coletar a água que sobra da lavadora, a água que sobra da lavação dos pisos, entende? Investe em reusos, né, de vários tipos para aquela água, entende? Ou mesmo da água da chuva. E deixa a água mineral para um uso mais nobre, porque é o teu ganha-pão, né? É o teu ganha-pão, entende? Tem que ter. Oi, Nene. E sobre aqui uma pergunta que é uma dúvida muito grande, né? É sobre as misturas de águas de fontes diferentes. Eu não sei se o DNPM está assistindo a palestra. Eu acho que não, eu Mas, não lembro. Não me falaram, mas não acho sei que não. também. Mas não, é que uma pessoa pediu, até passei direitinho, mas enfim. Assim, ó, está previsto, lógico, está previsto lá na portaria 374 a mistura de águas, mas nunca foi implementada, entende? E eu acho que urgentemente deveria ser, porque são águas, se forem águas semelhantes, né, que você tem os controles de qualidade, tem os controles físico-químicos, microbiológicos, por que não? Por que não? Né? Por que eu tenho que fazer vários reservatórios, várias tubulações, separar tudo, se eu posso juntar coisas que são semelhantes? Já diz ali, semelhantes, que estão no mesmo sistema aquífero, né? Mesmo que provenham de fraturas diferentes, mas estão dentro do mesmo sistema aquífero, do mesmo conjunto geológico, entende? Dentro de uma rocha, sei lá, o aquífero Botucatu, vai lá, que todo mundo conhece. São águas do aquífero Botucatu, é um sistema aquífero. Então, mesmo que ela tenha pequenas diferenciações, elas são águas daquele sistema. Então, eu posso utilizá-las conjuntamente. Por que não? Eu acho que tem que disciplinar o uso, entende? E fiscalizar, né? Eu espero, sim, que com todas essas mudanças que estão aí na ANM acontecendo, e aconteceram muitas mudanças ao longo a partir de outubro, né, 2019 até agora, eu acho que isso vai ser alterado também, entende? Eu tenho fé que sim, que a portaria é de 2009, nós já passou 11 anos, então eu acho que sim, pode, né? Deveria, entende? Porque muitas empresas estão com esse problema, né? Ô, E Eliane, não tem porquê. em termos de nascente, surgência ou poço perfurado, tem alguma particularidade que uma é mais complicada de lidar com outra ou os dois devem ter a mesma atenção, digamos assim? Não entendi. Como, Marco? A surgência, a Ah, tá. surgência, Ah, né? tá. E Em relação ao poço, né? Em ao relação ao poço poço. perfurado, tem alguma é mais sensível do que a outra? A fonte sempre é mais sensível, né? Porque justamente a fonte é uma vazão espontânea, como a gente diz, ela brota na rocha, né? E a caixa de captação é é uma obra civil, né? E, e pode acontecer desses encaixes, né, não serem tão perfeitos, entende? É tubulão, mas o tubulão também é uma superfície metálica que ele não se amolda, entende? Então você vai estar cravando na rocha. E já por cravar na rocha, tem que ter né? Assim, é muito mais suscetível à contaminação, à fuga ou entrada, entende? Do que um poço. O poço já é bem mais complicado, ele está profundo, ele está numa fratura, acima dele tem outros tipos de rocha, já tem uma pressão, né? Entende? Ele está confinado no espaço do tubo, enfim, sempre a fonte é mais complicado. Tem que ter mais atenção, mais cuidado. Uhum. Até Né? isso já responde um pouco também. Tem uma pergunta aqui do Amazonas, que a dúvida é se em dias constantes de chuvas irão influenciar na turbidez da água na fonte. Eu acredito que seja surgência, né? Então pega um período muito grande, né? Não digo que vai correr, né? Mas há uma chance maior, né? Assim, não, difícil não ocorrer. É difícil não ocorrer. Ainda mais se é uma precipitação assim, bem volumosa, contínua, entende? Isso, infelizmente, ocorre. Porque a gente tem que imaginar que toda a água subterrânea, a água mineral, é água da chuva infiltrada. Né? A água
Claro, tem um pouco de água que vem lá do manto, da terra, né? Mas isso é mínimo, entende? A maior recarga nossa é a água da chuva. Então, entre ela atingir uma fratura, que está 50 metros de profundidade, e ela atingir uma fonte que está quase no nível do solo, digamos, ou a 2, 3, a 10 metros de profundidade, obviamente ela vai atingir primeiro a fonte, né? Do que o poço, entende? Então, nesse sentido, sim, ela é bem suscetível. E se chegar a alterar a turbidez, pH já alterou, a condutividade a tua microbiologia já foi para o espaço, então, né, se a olho nu consegue perceber a turbidez alterada, então os outros parâmetros físico-químicos e microbiológicos já foi, já foi alterado até antes, né? Já foi alterado até antes, E ainda não tem os sensores para cuidar, né? Porque não tenho como instalar sensores numa fonte, né? Tem mais essa. O cuidado tem que ser... Condutividade de pH. Não tem Mas pode ser instalado depois, né? Logo depois da captação ali. Pode. Na tubulação poderia. Né? Logo em seguida, digamos, né? Bem próximo, né? Pode sim. Eliane, olha, obrigado, show de bola. Chegasse a falar para 109 pessoas, estamos em 108. Eu vi ali. Obrigada, gente. Muito legal, acho que foi bem esclarecedora, a tua didática é muito boa, fácil compreensão, né? Depois eu vou deixar lá no grupo teu e-mail, caso alguém ficou com alguma dúvida, claro. ela pode enviar um e-mail para a Eliane, ela é bem solícita, né? Até para trabalhos, né, Eliane? Né? Sim. Para trabalhos. Consultoria. Né? Agora, na época do Covid, a consultoria vai ser online. Temos que nos habituar a essas ferramentas, né? Não é brincadeira, mas tudo bem, gente, não tem problema. Qualquer coisa precisar, meu e-mail está aí coloca, telefone, tem WhatsApp, sem problema nenhum. Estamos à disposição, tá bom? Algumas últimas palavras tuas? Só dizer um tchau, quem tem mais alguma coisa para falar, turma? Não, mais uma vez agradecer, né, a oportunidade da Keep Labor, né? E a gente é parceiro, né, Mar? Tu com o teu laboratório que trabalha com água, e eu com o meu laboratório que trabalha com solos e rochas. Então, a gente é parceiro há alguns anos e eu gosto muito de participar das palestras, gosto muito, eu também aprendo com as perguntas, né? A gente sempre aprende. E, dentro do possível, espero ter correspondido às expectativas do pessoal, tá bom? Com certeza todo mundo adorou, Eliane. Obrigado. Será sempre lembrada, né? Quando a gente tiver algum evento, até o próximo, né? Com certeza a gente... ano que vem deve fazer no formato virtual, porque como é que eu vou convencer, Eliane, agora que a inscrição foi praticamente gratuita, como é que eu vou convencer o pessoal agora a vir para Florianópolis e gastar uma fortuna de passagem de avião, hospedagem, alimentação? É complicado agora, né? Eu acho que tu vai ter que levar os palestrantes de lugar em lugar para fazer um tour. Pessoal, então assim, ó, na sexta-feira tem a chamada agora, que nós vamos ter a chamada para outra semana, né? Que a gente vai ter a nossa palestra na terça e na quinta. Na terça-feira, nós vamos, da próxima semana, né? No dia 6, nós vamos ter Augusto Seade, que o tema é Processos de Filtração na Indústria de Água Mineral. Ele é da empresa Vemag, distribuidor da 3M, tem quase 30 anos de experiência em filtração, tá? E no dia 8/10, quinta-feira, teremos a Fabiane e a Raquel, do Itaú CTE, falando do tema Desempenho Mecânico e Legislação em Embalagens Plásticas na Indústria de Água Mineral. O Itaú CTE é um centro de referência e de tecnologia de embalagens, né? Uma palestra bem legal também.